Está com a sua palavra, abra comigo em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos apenas. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, é um texto bem conhecido e eu gosto deste texto, eu gosto dessa história, porque eu quero repetir ela aqui, já preguei aqui uma vez, inclusive foi numa quarta-feira, e nós pregadores, nós não podemos ter medo de repetir a mensagem, amém? Nós não podemos ficar repetindo o pecado, amém? E se até Deus repetiu, o que dirá um pregador que não pode repetir a palavra de Deus, amém? Então quero repetir essa mensagem, claro que ela se renova, a palavra do Senhor, ela sempre está se renovando. Capítulo 17, a partir do versículo 1, nos diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Só até aí, pode segurar aí, amém? Pode se assentar no seu lugar. Queria pedir aos meninos da mídia ali, da mesa de som, se quiser colocar um fundo musical para a gente, amém? Para a gente entrar nessa atmosfera de adoração ao Senhor. Queridos, é um texto que muitos de nós conhecemos, acerca de Elias, e é uma palavra muito forte. Nós estamos na quarta profética, onde nós estamos aprendendo a andar debaixo de uma palavra, amém? Eu preciso que você entenda que, enquanto as pessoas não entender, enquanto a gente não entender que Deus ele tem um controle de tudo, nós nunca vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Enquanto você não entender, enquanto você não tiver a convicção de que Deus ele tem um controle de tudo e de todos, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Porque quando a gente não entende que Deus ele tem um controle, que Deus ele já liberou uma palavra sobre nossas vidas, e se você não entender que você está debaixo dessa palavra, a palavra esta que vai te dar segurança, proteção e provisão, você sempre vai querer retroceder, você sempre vai querer desistir, você sempre vai levar uma vida de murmuração, de questionamento e reclamação ao Senhor. Mas quando nós entendemos que Deus ele tem um domínio de tudo e de todos, mas quando nós entendemos que estamos debaixo de uma palavra que já foi liberada pelo Senhor, queridos, nós vamos viver uma vida de glorificação ao Senhor, nós vamos viver uma vida onde nós vamos sempre estar glorificando ao Senhor, que seja nos dias bons ou que seja nos dias maus, embora chegue momentos nas nossas vidas, queridos, é normal como seres humanos ficar preocupados, é normal como seres humanos chorar, é normal como seres humanos a gente perguntar a Deus por que dessa situação. Mas o que nós não podemos é deixar de acreditar que diante de qualquer situação, Deus permanece no controle. Então nós precisamos entender que a igreja, que nós como igreja, nós estamos debaixo de uma palavra profética, amém, querido? E essa palavra nós vamos encontrar em todo o decorrer das Sagradas Escrituras, nós vamos entender que nós estamos debaixo de promessas. Você não é qualquer um, nós não somos qualquer um, nós estamos debaixo de uma direção de Deus. O Brasil está debaixo de uma direção de Deus, as nações estão debaixo de uma direção de Deus. Mas pastor Henrique, por que ainda nós estamos vivendo tantas e tantas coisas nas nações ou na nação brasileira, querido? Mas nada disso
pega o nosso Deus de surpresa. Amém? Nada pega o nosso Deus de surpresa. O Covid não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Então esse texto a qual nós acabamos de ler, Elias ele aparece num cenário onde a nação de Israel, o povo de Israel, ao qual este povo que experimentou da grandeza de Deus, este povo que experimentou a libertação de Deus no Egito, esse povo que experimentou os cuidados de Deus durante a peregrinação no deserto, esse povo que contemplou as provisões de Deus no deserto, esse mesmo povo, quando Elias ele olha para este cenário, ele vai encontrar este mesmo povo em um ato de idolatria. Este povo que levantava altar ao Deus de Israel, agora está levantando altar, está adorando um Deus falso, um Deus que não existia, um Deus levantado naquele tempo, nós conhecemos que era Baal. Acabe, um homem que estava governando ali naquele tempo, ele leva a nação de Israel a adorar a Baal, a levantar altar para Baal, e quando Elias chega naquele cenário, Elias encontra os altares do Deus de Israel, todo em ruínas, e os altares de Baal sendo levantados, e quando Elias ele chega diante desse cenário, a Bíblia diz no capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias então ele profetiza a seca em Israel. Automaticamente Elias está dizendo assim: olha, naquele tempo nós conhecemos que Baal ele era reconhecido como o Deus da fertilidade, o Deus da provisão, o Deus da colheita. E Elias ele disse assim: olha, não vai chover em Israel, Israel vai passar por um período de fome, um período de crise, e nós vamos ver se realmente Baal é o Deus da fertilidade. Querido, o que nós aprendemos nessa primeira lição, nesse primeiro versículo, que Elias ele não teve medo de se posicionar diante do seu chamado. A primeira coisa que eu preciso falar para você nessa noite: não tenha medo de se posicionar diante daquilo que o Senhor estabeleceu para você se posicionar. Quando Deus nos chama para nos posicionar em algo, quando Deus nos chama para fazer algo, nós não podemos ter medo. Elias não teve medo de se posicionar. Querido, cada um de nós aqui temos uma missão diante do Senhor, cada um de nós aqui temos uma grande tarefa diante do Senhor. Elias poderia ter medo de profetizar aquilo. No entanto, que após Elias profetizar isso, a cabeça de Elias estava sendo procurada por Acabe, porque Israel passou por um período de grande seca, não chovia em Israel, por intermédio da palavra profética de Elias. A primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida é que todo medo que tem no seu coração de se posicionar no reino do Senhor, ele seja quebrado em nome de Jesus. A primeira palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida, que todo medo, que toda preocupação acerca do posicionamento do seu chamado seja quebrado em nome de Jesus. Eu profetizo uma ousadia da parte do Senhor para que você se posicione no seu chamado. Eu profetizo que em nome de Jesus, que vai entrar dentro de você um espírito de ousadia, a qual você vai se posicionar no seu chamado, na sua vocação, e Deus ele vai te usar. Deus ele vai te usar na igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Independência. Deus ele vai te usar nessa igreja. Deus ele vai te usar nesse altar. Deus ele vai te usar em qualquer área que você se levantar. Deus ele vai te usar. Mas para isso você tem que deixar o medo de lado. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez tenham medo. Será que eu tenho que me posicionar? Será que é a hora? Não tenha medo, querido. Apenas faça. E deixa que Deus cuida do resto. Então depois que Elias ele profetiza a seca sobre Israel,
Talvez Elias poderia pensar assim: nossa, eu profetizei a seca em Israel, e agora? Eu também dependo da chuva, eu também dependo da provisão que vem da terra, eu também dependo das colheitas que vêm da terra, e agora? O que eu vou fazer? Mas Elias, ele não questiona, porque assim que Elias profetiza a seca, no versículo 2, depois veio a ele quem? Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te ao oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu já ordenei os corvos que ali te sustente. Assim que Elias se posicionou e fez o que deveria fazer, logo em seguida Deus fala: Elias, agora vai para o Querite, bebe do ribeiro, porque eu não vou ordenar, eu já ordenei o sustento para a sua vida. Eu já ordenei com que os corvos ali eles te dê pão para comer, carne para comer, vai ter água para a sua vida. Deus, ele já tinha ordenado o cuidado para Elias. Querido, escuta isso aqui que eu vou te falar. Elias, quando ele desafia Acabe, ele estava sustentando o reino de Deus. Elias, quando ele compra essa briga de Deus, essa briga para Deus, ele estava sustentando o reino de Deus. E eu aprendo, querido, que quem sustenta o reino é sustentado por ele também. Você pode ter certeza que quem sustenta o reino de Deus, quem sustenta o ministério, quem assume, quem compra essa briga para Deus, entenda que Deus ele já se encarregou de cuidar de você. Às vezes você está preocupado demais: vou me entregar para o reino, vou me entregar para o chamado, mas tem tantas coisas que eu preciso fazer, será que eu vou dar conta, será que vai ter sustento para a minha vida? Querido, entenda que Deus, ele já tem os cuidados para a sua vida. Assim que Elias profetiza a seca, logo em seguida Deus já fala: vai para o ribeiro, já providenciei os cuidados para a sua vida. Tem muita gente aqui que ainda não se entregou ao chamado, porque tem medo se vai dar certo ou não, ou se vai ter cuidado de Deus ou não. Queridos, os cuidados, ele já foi liberado sobre a sua vida. E Elias, ele ficou ali no ribeiro, bebendo do ribeiro, tinha pão, tinha carne, não faltava nada para Elias, os cuidados do Senhor estavam ali para Elias. Só que a Bíblia diz no versículo 7, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha chuva na terra. É claro, o próprio Elias profetizou a seca, o próprio Elias profetizou que não iria chover em Israel, e agora este ribeiro, a qual ele estava bebendo desta água, agora secou. Talvez era o momento de Elias falar: o que eu fiz? Eu profetizei a seca, não chove. Agora esse ribeiro a qual eu tinha água já não tem mais água, secou. Querido, trazendo para os nossos dias de hoje, quem aqui nunca passou por momentos em que o ribeiro secou? Ou talvez tem pessoas me ouvindo aqui que o seu ribeiro secou. Talvez o seu ribeiro seja a sua vida financeira. Talvez este ribeiro na sua vida, ele está seco. Talvez o ribeiro de algumas pessoas aqui é na sua família. Talvez este ribeiro está seco. Lutas, conflitos na sua família, guerras na sua família. Tudo isso fala de um ribeiro que secou. Talvez um ribeiro na sua vida hoje pode ser a sua vida sentimental. Teu ribeiro está seco. Tua vida sentimental está abalada. Tua vida sentimental está desestruturada. Isso é ribeiro seco. Talvez o ribeiro seco na sua vida, talvez seja amigos. Outrora você tinha muitos amigos, pessoas do seu lado, pessoas que você poderia contar a qualquer hora, a qualquer momento, mas parece que esse ribeiro secou. Talvez o ribeiro seco que você está vivendo, talvez é na sua mente. Queridos, o ribeiro seco, ele chega para qualquer um. Chegou para Elias, um homem que estava sendo sustentado por Deus. O ribeiro seco, ele chegou para Elias. E eu quero te dizer, querido, que é nesse momento, é quando o ribeiro seca, é quando não temos mais nenhuma possibilidade,
É quando nós olhamos diante de nós, nós não enxergamos nenhuma solução. É nesse momento que nós precisamos ter uma fé inabalável. É nesse momento, quando o ribeiro está seco, não tem água, não tem nada. É nesse momento que você precisa olhar para o alto e entender que é de lá que vem o seu socorro. É nesse momento, quando você olha para a direita, para a esquerda, você só encontra tempestade, aí você começa a afundar. É nesse momento que nós aprendemos a confiar de verdade em Deus. Você já reparou que é nesses momentos que você ora mais? Você já reparou que é nesse momento que você começa a querer aprender a jejuar? Você já reparou que é nesses momentos que você começa a participar de campanhas para poder sair deste ribeiro seco, para este ribeiro começar a fluir de novo? Já reparou, querido? Porque muitas vezes, quando tudo está bem, quantas pessoas que quando tudo estava bem, ela se esqueceu do Senhor. Talvez precisou o ribeiro secar para ela entender que existe um Deus, que só esse Deus pode dar aquilo que ela realmente precisa. Querido, é quando o ribeiro seca que Deus ele vai te ensinar a confiar nele. Querido, quando Deus ele tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto, nós sabemos que deserto não fala de coisa boa. Deus poderia muito bem tirar o povo do Egito e levar direto para a terra prometida, sem passar por problemas no deserto, mas Deus ele permitiu com que eles passassem pelo deserto, porque Deus não queria somente tirar o povo do Egito, mas Deus queria fazer com que o povo conhecesse um Deus que era Pai. Então o deserto na vida daquele povo era para conhecer um Deus que era Pai, um Deus que cuidava deles, um Deus que tinha provisão para eles. Querido, quando o ribeiro seco ele chega nas nossas vidas, é para você começar a conhecer este Deus que é Pai, esse Deus que tem a provisão sobre a sua vida. E quando nós confiamos em Deus, o escape ele chega. Em nenhum momento nós vamos ver Elias questionando o ribeiro seco. Quando Elias ele vê que o ribeiro está seco, logo em seguida no versículo 8, querido, assim que o ribeiro secou, no versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Mais uma vez o Senhor dizendo: Elias, o ribeiro secou, mas eu já ordenei outra provisão sobre a sua vida. Querido, não importa o que você está passando hoje, o que importa é que o Senhor já ordenou o escape para a sua vida. O mesmo Deus que operou ontem, Ele vai operar amanhã. O mesmo Deus que operou no passado, Ele vai operar no futuro. O mesmo Deus que era ontem, Ele é hoje, Ele vai continuar sendo. Nós servimos um Deus que não muda. O mesmo Deus que agiu lá atrás, querido, Ele continua trabalhando ao nosso favor. Então descansa o seu coração. Se o ribeiro secou, descansa que Deus Ele já ordenou uma provisão sobre a sua vida. Deus Ele já ordenou o escape. Deus Ele já ordenou o sustento. Ele não vai ordenar, querido, Ele já ordenou. Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz que o Senhor Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3, não fala que o Senhor vai nos abençoar. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor, Ele já nos abençoou. O que nós precisamos é tomar posse dessas bênçãos. O que nós precisamos é tomar posse. Nós estamos debaixo dessa palavra. Deus, Ele já ordenou os cuidados das nossas vidas. Existem pessoas aqui nessa noite me ouvindo, que você ainda não conseguiu ter o descanso no Senhor, porque você ainda não entendeu que Deus, Ele já ordenou as bênçãos dEle para a sua vida. O que você precisa é tomar posse desse lugar. O que você precisa, querido, é tomar posse dessa palavra. O que você precisa, querido, é descansar nessa palavra. O que eu quero dizer para a sua vida é que você precisa acreditar na palavra de Deus. O que você precisa é acreditar na palavra profética que Deus está liberando sobre a sua vida.
E a última coisa que eu vou falar aqui nessa noite é isso, querido. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na palavra profética. Quantas palavras que estão saindo deste altar? Quantas palavras que Deus ele tem colocado homens e mulheres neste altar para liberar palavras proféticas sobre nossas vidas. Só que muitas vezes nós ouvimos essas palavras e quando nós saímos daqui, nós esquecemos dessas palavras. Querido, entenda isso. Uma pessoa distraída, ela nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Uma pessoa distraída, ela nunca vai conseguir contemplar a grandeza de Deus. Querido, você precisa sair de cada culto carregando essa palavra, descansando nessa palavra. Se Deus fez uma promessa, ela vai cumprir na sua vida. Descansa o seu coração. Vai para casa, vai dormir em paz. Acorda no outro dia em paz, porque esse Deus que faz a promessa, Ele cumpre essas promessas. Ele cumpre, querido, cada promessa. E aí Deus fala para Elias: Elias, olha, vai até Sarepta, vai lá, porque eu já ordenei uma mulher que te sustente. E a Bíblia diz então que Elias ele vai como o Senhor ordenou. E Elias ele sai dali com uma necessidade. No versículo 10 e 11, ele chega diante daquela viúva e ele, resumindo o texto, ele pede àquela mulher o quê? Água e pão. Ele vira para aquela mulher e diz assim: olha, me dá pão, me dá água. Estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo. Então Elias ele chega ali. Nós sabemos que Elias, o profeta, ele representa Deus, amém? O profeta, ele representa a voz de Deus. O profeta Elias ali, ele estava representando Deus ali. Quem estava diante daquela mulher não era qualquer um, meus queridos. Quem estava diante daquela mulher era o profeta que tinha profetizado a seca sobre Israel, e Deus ouviu essa palavra profética, cerrou o céu. Quem estava diante daquela mulher era um homem que estava representando o reino de Deus. E nos tempos de hoje, quem são os profetas? A igreja. A igreja é o profeta nesse tempo de hoje que representa Deus na terra. Quando Deus coloca um profeta neste altar, um pastor para direcionar uma igreja, entenda que é a representação de Deus. Então entenda que você não está em qualquer lugar, você está em um lugar onde representa Deus. E aqui o profeta Elias, como uma representação de Deus, ele chega diante daquela mulher com uma necessidade. Ele pede àquela mulher água, ele pede àquela mulher pão. Queridos, muitas vezes o reino de Deus, ele chega diante de nós com uma necessidade, com alguns pedidos. O reino de Deus tem feito pedidos para nós. A igreja tem feito alguns pedidos para nós. A igreja, como o profeta, como o sacerdócio aqui na terra, tem nos feito alguns pedidos. Eu quero ser profético aqui. Às vezes a igreja ela faz um pedido, ela pede o seu talento, ela pede a sua oferta, ela pede a sua disponibilidade, ela pede a sua entrega. O profeta Elias aqui, um representante do reino, agora está chegando com uma necessidade, com alguns pedidos. Quantos pedidos, querido, o reino ele tem feito para nós? Mas a questão não é o pedido. Diante desses pedidos, a qual tem sido feito para nós, qual tem sido a sua resposta? Quando o reino de Deus te faz um pedido, qual tem sido a sua resposta? Quando o profeta chega diante daquela mulher e ele pede algo para aquela mulher, ela deu uma resposta para o profeta. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido as suas respostas para Deus durante esses dias? Porque nós viemos para a igreja, nós fazemos tantos pedidos para Deus. Nós fazemos pedidos, nós fazemos ali, nós escrevemos, fazemos os nossos pedidos de oração. Se a gente dá um papel para cada um aqui, olha, faz o seu pedido de oração, você vai fazer aquela lista, vai colocar aqui no altar, porque você é cheio de pedido.
Mas quando o reino te faz um pedido, quando ele te pede uma oferta, quando ele pede a sua disponibilidade, quando ele pede o seu talento, os seus dons, qual tem sido a sua resposta? Não tenho, não posso, não quero, ninguém me obriga, a vida é minha, a igreja tem mais do que eu, o pastor precisa mais do que eu. Mas nós temos pedidos para fazer ao Senhor. E sabe qual é a resposta dele para a sua vida? Eu vou fazer o que você precisa, mediante a minha vontade. Mas o Senhor está perguntando, qual é a sua resposta diante dos pedidos que eu tenho feito a você? Às vezes o reino de Deus, às vezes o profeta sobe nesse altar, às vezes o nosso sacerdote sobe nesse altar, como um representante do céu, tem feito pedidos a você, e aí qual é a resposta? Eu não tenho tempo, eu não posso, eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim, eu não tenho condição, a igreja tem mais do que eu, o pastor tem mais do que eu, a igreja tem mais do que eu. Qual tem sido a sua resposta nesses dias, querido? Parece que quem estava precisando era o profeta, mas na verdade quem estava precisando mais era a viúva. Parece que quem estava precisando era o profeta, porque ele foi o primeiro a chegar pedindo. Mas era uma oportunidade que Deus estava dando para aquela viúva viver o extraordinário da parte de Deus. A necessidade do profeta foi só uma oportunidade para aquela viúva viver o extraordinário que Deus tinha na vida dela. Às vezes nós achamos que a igreja precisa muito, precisa mais do que nós, tem mais do que nós. Às vezes nós achamos que quando nós fazemos pedido no altar, mas a igreja está cheia de necessidade. Não, é Deus te dando uma oportunidade para viver o extraordinário dele na sua vida. Porque quando o profeta ele chega diante daquela mulher e ele faz o pedido, querido, no início, aquela mulher ela até fez alguns argumentos. Quando ele pede algo, ela fala, olha, eu não tenho nada, o que eu tenho aqui, eu vou fazer para mim e para o meu filho comer, nós vamos morrer, a única coisa que eu tenho é isso. Mas diante da necessidade, ela confiou. Olha no versículo 13, no versículo 13, olha o que aconteceu. E Elias disse, assim que aquela mulher, ela deu aqueles argumentos, que a única coisa que ela tinha, ela ia fazer para os seus filhos, eles iriam comer, iriam morrer. Olha o versículo 13, e Elias disse, não temas, vai e faze-o conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teus filhos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 15, e foi ela e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e ela, e sua casa, muitos dias. Querido, ela até argumentou que não tinha nada, mas depois que o profeta diz, assim diz o Senhor, não vai faltar na sua casa, ela preferiu confiar na palavra profética. É normal vir alguns argumentos, mas o que nós não podemos é, depois que Deus, Ele mostra para nós as suas promessas, o que nós não podemos é continuar incrédulos. Aquela mulher disse, olha, eu não tenho nada, aquele profeta disse, olha, vai, faz primeiro para mim, e ele disse, porque assim diz o Senhor, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, querido. Opa, ela entendeu, eu vou confiar nessa palavra profética. Você precisa confiar, querido, na palavra que Deus, Ele está liberando sobre a sua vida. É normal você apresentar para Deus as suas necessidades. É normal você expor para Deus as suas necessidades. Mas o que não é normal é após você expor as suas necessidades, Deus expor a condição dEle e as promessas dEle, você ainda continuar incrédulo. Porque tem pessoas que é assim, ela expõe para o Senhor as suas necessidades, mas Deus expõe para ela as promessas dEle, e ela continua incrédula. Imagina, depois daquela palavra profética, imagina se aquela mulher, ela falasse, olha, mesmo que você liberou essa palavra, eu não vou dar nada, eu não tenho nada, vai embora.
Não. Ela fez conforme o profeta tinha dito. E a Bíblia diz que aquela mulher viveu o extraordinário de Deus. Quero que você fique de pé no seu lugar. O que você precisa entender é que você precisa viver debaixo dessa palavra. É tempo de caminhar confiando na palavra de Deus. Cada palavra que você ouve, cada palavra que é liberado sobre a sua vida, você precisa descansar. Em Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos provar a Deus, precisamos provar da grandeza de Deus, precisamos provar das promessas de Deus, precisamos provar das riquezas de Deus para as nossas vidas. E eu quero profetizar sobre a sua vida, querido. Eu quero formar este terceiro elo. Eu quero profetizar, querido, que você venha descansar nesta palavra, que você venha descansar naquilo que o Senhor, Ele já liberou sobre a sua vida. Se Deus disse que há uma promessa sobre a sua vida, se Deus disse que há uma promessa sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar, descansa nessa palavra, porque esse Deus que faz promessas, Ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Quero que você levante as suas mãos para o alto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus, eu profetizo sobre essas vidas. Eu profetizo o sustento do Senhor. Deus, eu profetizo, Deus, a proteção do Senhor. Deus, eu profetizo os cuidados do Senhor. Deus, eu profetizo as maravilhas do Senhor. Deus, eu profetizo as riquezas do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que os teus filhos venham entender que o Senhor é Pai, que o Senhor não é um Deus ditador, o Senhor não é um Deus que tem prazer na nossa destruição, que tem prazer no nosso sofrimento. Não, o Senhor é Pai e o Senhor cuida de cada um de nós. Deus, eu profetizo neste coração uma fé inabalável. Deus, eu profetizo a fé neste coração, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A tua palavra nos diz que a fé é a nossa base, a fé é o nosso sustento, a fé é o nosso alicerce. Deus, eu profetizo um coração quebrantado nessa noite, um coração que vai aprender a confiar no Senhor. Eu profetizo as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus, e eu formo este terceiro elo desta quarta profética, que nós venhamos aprender a andar debaixo da sua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você que pode, aplaude ao Senhor, glorificando a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais uma coisa para fazer? Só um minuto, amém? Queridos, olha, pode se assentar, amém? No domingo agora foi o nosso culto de missões, amém? E nós sabemos que missões, nós temos um alvo, amém? Toda oferta que nós trazemos no altar do Senhor, de missões, ela tem um alvo, amém? Nós vamos nos preparar para consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Você que não trouxe uma oferta de missões, prepare aí no seu lugar também, amém? Nós temos um alvo, e quando nós ofertamos em missões, nós estamos fazendo com que o reino, a pregação do evangelho, ela continue de pé, amém? Quando você traz uma oferta, você está mantendo o reino de pé, você está fazendo com que o reino de Deus, ele continue de pé, e que a pregação do evangelho, ela continue sendo pregada, amém? Então, se você puder, você quiser trazer uma oferta de missões, amém? Nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que vai fazer isso nessa noite, né? Saia do seu lugar com alegria no seu coração. E eu sei, querido, assim como nosso pastor diz, Deus, Ele sempre está no controle, amém? Deus nunca perdeu, nunca vai perder uma batalha, amém? Então você que vai fazer isso nessa noite, você que vai trazer o seu dízimo, você que vai trazer a sua oferta de missões, saia do seu lugar, entendendo que Deus, Ele tem algo liberado para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos
nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, nós agradecemos ao Senhor pela tua grandeza, nós agradecemos ao Senhor pelas tuas provisões. Sabemos que nada vai nos faltar. Sabemos que o Senhor tem um domínio de todas as coisas. Nós consagramos cada dízimo, nós consagramos cada oferta, consagramos cada oferta missionária, que o Senhor continue nos sustentando, e nós sabemos que nós também temos uma responsabilidade de sustentar a tua obra, e sabemos que nada vai nos faltar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia. Sábado, amém, nós temos a nossa rede de homens. Tem homens aí? Tem homens aí? Então, sábado nós temos a nossa rede de homens. Homens, venham aí preparados, porque tem algo preparado para a sua vida nessa rede, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos agradecer ao Senhor por este culto. Vamos para a nossa casa com o descanso do Senhor, entendendo que Deus, Ele não vai ordenar, Ele já ordenou, amém? Tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor continua sendo Deus, nos céus e na terra. Pai, que nós vamos para a nossa casa com a palavra, e essa palavra é: o Senhor já ordenou. Deus, nós descansamos do Senhor. Deus, que o Senhor leva os seus filhos em paz, debaixo da tua direção. Levante a sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Se você estiver precisando de uma oração, de um conselho, nós estamos aqui para atender cada um de vocês. Amém?